Hey, mulher, seja bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Voz da Resiliência. Nem todo abuso deixa marcas visíveis. Muitas vezes ele vem disfarçado de cuidado, carinho e até mesmo amor. Com uma convidada que é especialista no tema, vamos juntas entender os sinais e descobrir os caminhos para se proteger e se libertar. Elisa Guimarães, seja muito bem-vinda ao nosso canal e eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito importante para muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos com narcisistas. Obrigada desde já pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e eu passo a palavra a você. Obrigada, Gisele, por me receber. Eu adorei o seu convite. É maravilhoso estar aqui e poder contribuir com esse conhecimento. Bom, eu sou Elisa Guimarães, eu sou terapeuta e mentora de pessoas que vivem ciclos de abuso, especificamente o abuso narcisista, que é característico de pessoas com transtornos de personalidade narcisista, entre outros transtornos de personalidade. Eu trabalho na internet também falando sobre isso. Interessante. É um assunto bem interessante. Eu agradeço você estar aqui com a gente, né, passando essa informação, que é uma informação tão importante e nem sempre é falado e é explicado da melhor forma para que as pessoas possam identificar um relacionamento, se elas estão ou não num relacionamento com um narcisista, num relacionamento abusivo, e também como ela faz para ela sair desse ciclo vicioso, sair desse relacionamento e ter uma vida feliz, um relacionamento construtivo, positivo, né? Eu queria começar perguntando para você se você pode explicar o que é o transtorno de personalidade narcisista e como ele se manifesta nos relacionamentos. Então, o transtorno de personalidade narcisista, apesar de ter esse nome transtorno, ele não é uma doença, é uma personalidade desordenada, com perversão moral, distúrbio de caráter. Então, vai ser uma pessoa que pode ser tanto homem quanto mulher, que vai ser mentirosa patológica, são pessoas sedutoras, viciadas em sedução. Por isso, relacionamentos com esse tipo de personalidade costuma ter muita traição, porque eles são viciados em sedução, né? São invejosos patológicos, são pessoas que não buscam uma conexão profunda com o outro ser humano. Ao contrário, eles buscam exercer poder, domínio e controle sobre o outro, sobre o alvo, né? A vítima, porque nem todo mundo será vítima daquela pessoa com um transtorno de personalidade narcisista. É importante esclarecer também que o transtorno de personalidade narcisista, ele faz parte do grupo B no DSM-5. O DSM-5 é o Manual de Transtornos Mentais, desenvolvido pela Sociedade Americana de Psiquiatria. Lá tem 3 grupos, o grupo A, grupo B e o grupo C. No grupo B estão os transtornos de personalidade considerados erráticos, dramáticos, perturbadores e ameaçadores, que são histriônico, antissocial, é onde estaria a psicopatia, borderline e narcisista. E esses transtornos, eles podem também se entrelaçar entre si, ou seja, a pessoa pode apresentar mais de um transtorno simultaneamente. Qual a diferença de transtorno de personalidade para transtorno mental? Transtorno mental é doença. O que são doenças? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Isso são doenças que, tratadas, a pessoa ela pode ter uma vida saudável, funcional. Mas transtorno de personalidade já é aquela personalidade daquela pessoa. Ela é uma personalidade rígida, cristalizada. Por isso que essas pessoas elas não mudam. Não há tratamento, então, para um narcisista não há tratamento. O tratamento há, contudo, eles não aceitam quando eles são confrontados com a realidade. O que acontece? Uma pessoa narcisista, ela quando busca algum profissional de saúde mental, ela não busca para dizer que eu sou uma pessoa abusiva, eu maltrato a minha esposa, eu bato nela, eu faço mal para os meus filhos, quando eu sou irritado. Ele quando vai procurar é por algum transtorno mental, alguma depressão, alguma ansiedade. Quem procura os profissionais de saúde mental são as vítimas, que querem entender por que o relacionamento delas, nada do que elas fazem, funciona. E elas estão sempre se sentindo culpadas. Entendi.
Então, e também muitas vezes porque o outro quer que o parceiro narcisista procure uma ajuda. Então, às vezes, até como uma forma de manipular para se manter na relação, ele procura, mas não com o intuito realmente de se curar, de olhar para si, para dentro de si, né? Isso, isso. Por isso que é muito importante esclarecer também que não adianta frequentar a terapia, mas não fazer a terapia. E pessoas com esse perfil, eles podem até frequentar como uma manobra de manipulação para ludibriar o parceiro ou a parceira, dizendo que está em tratamento, só que ele volta, como ele não é verdadeiro com a pessoa que está tratando ele vai voltar para a vítima, dizendo que com ele, que a terapeuta diz que está tudo certo com ele, que o problema é ela. Que ciclo que a pessoa entra, né, Elisa? Elisa, e falando sobre esse ciclo, né? Quais são essas fases mais comuns, né, pelas quais a vítima costuma passar? Então, pessoas narcisistas, elas são cíclicas. Como elas são cíclicas, elas não têm constância de objeto, elas não vão se conectar profundamente com ninguém. E por isso elas vão viver em todas as relações ciclos. Esses ciclos são formados em 4 fases. A primeira fase é a fase de idealização. É quando a pessoa narcisista ela te mira como vítima principal, é aquela que vai ser colocada em evidência publicamente, socialmente. Então ela vai te bombardear de amor, ela vai te bombardear de atenção, ela vai te idealizar. Aí é aquele amor maravilhoso, intenso, muito rápido. Rapidamente a pessoa se mostra presente na sua vida. Rapidamente ela diz que te ama, que nunca conheceu ninguém como você. Rapidamente ela quer firmar um relacionamento. Muitas vezes, já dependendo da idade, rapidamente já quer casar, ter filhos, para seguir a fase de desvalorização. Na fase de desvalorização é quando a pessoa narcisista ela começa a criticar. Tudo aquilo que ela elogiava lá na fase de idealização, ela vai começar a criticar, a diminuir, a humilhar, a dar tratamento de silêncio, a fazer triangulações. Todas as vezes que a vítima identificar um comportamento inadequado, ela será punida com algum tratamento de silêncio. Eu entendi o que você falou agora, triangulação. A triangulação. O que seria? Então, a triangulação é sempre quando a pessoa narcisista ela vai colocar uma terceira pessoa para comparar, para criar ciúmes, uma disputa. Então, você sempre vai ser comparado com alguém. E sempre te diminuindo, né? Sempre te diminuindo. Você vai sentindo que ela está querendo gerar uma competição e você fica com medo de perder aquela pessoa que você está se relacionando. Como que se você não fosse boa o suficiente. Porque é intencionalmente. Um exemplo prático. Você está se relacionando com alguém e você percebe que essa pessoa seduz outras pessoas na sua frente, olha para outras pessoas, não te respeita. Ou às vezes fala ou te compara com uma ex-namorada ou com uma outra compara pessoa. Com uma ex. Isso. Por exemplo, no início fala assim, nossa, a sua comida é maravilhosa, é a melhor macarrão que eu já comi. Te exalta. Quando chega na fase de desvalorização, ela muda, ela começa, nossa, esse macarrão tá muito ruim. Da minha ex era muito melhor. Minha ex cozinhava muito melhor do que você. Isso é intencionalmente. Por quê? Aí começa um jogo psicológico. Ela não percebe isso e ela começa a se esforçar cada vez mais para agradar o abusador, porque ela quer o quê? A validação, o reconhecimento da fase da idealização, quando ela foi viciada na atenção daquela pessoa disfuncional. Nessa fase de desvalorização é quando a vítima começa a duvidar dela mesma também. Ou seja, ela começa a perceber determinadas coisas erradas, começa a questionar a pessoa narcisista, e a pessoa narcisista, ela vai falar assim, você é louca, você tá vendo coisa onde não tem, você tá querendo tirar paz do relacionamento, ou seja, ela não valida o que a vítima pensa, sente. Porque existe um alvo para o narcisista escolher um tipo específico de pessoa que ele escolhe para se relacionar? Olha, porque vai variar muito do tipo, a gente tem que lembrar que apesar de ter um modus operandi característica, todos eles vão viver essas fases, que a gente vai falar das outras já já, é importante lembrar que cada pessoa é única, mesmo com um transtorno de personalidade, ela vai ter as preferências dela. Então, assim, tem narcisistas que vão preferir mulheres mais dependentes emocionais, mais carentes, que eles enxergam uma vulnerabilidade onde eles possam pegar a presa mais rápido. Outros podem preferir mulheres fortes, justamente para derrubar, para ter o prazer de derrubar e ver a destruição. Isso é
inconsciente neles, essa Eles, identificação? Ou isso é algo que vem de dentro, mas nem eles mesmos percebem que eles estão fazendo isso? não, eles podem até não saber com esse nome, narcisismo, mas eles sabem que estão manipulando, eles sabem que estão mentindo, ludibriando, eles têm consciência do que estão fazendo. Tanto têm Uhum, consciência que finge muito bem quando convém. Publicamente uhum, apresenta um comportamento equilibrado, um homem de família, um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, mas nos bastidores, na intimidade, não é. Você começa a ver uma incongruência entre o que a pessoa fala e o que ela faz. E isso vai acontecendo justamente na fase de desvalorização. Só que a fase de entendi. desvalorização é justamente onde ele também tem um comportamento quente e frio, de morde e assopra. E aí que prende a vítima. Para depois ele vir com o descarte. O que que é o descarte? Quando a vítima já está confusa, quando ela já não tem aquele brilho para ele sugar. Porque pessoas narcisistas são sugadoras, não são doadoras. Relacionamentos saudáveis, eles exigem reciprocidade, equilíbrio Sim. no dar e receber. No início da fase de idealização, a pessoa narcisista ela dá muito, ela está investindo ali. E a vítima fica encantada. Na fase de desvalorização, ela começa a tirar aquilo que ela dava. E aí a vítima começa a correr atrás para ter aquela pessoa da idealização de volta. Começa a ceder aos abusos, porque ela também se sente culpada. Ela acha que ela que fez alguma coisa errada para a pessoa ter mudado. Cadê aquela pessoa maravilhosa do início que mudou? Ela acha que a Aí, culpa é dela, né? Porque ela não vê mais aquela pessoa. Será que eu fiz alguma coisa que essa pessoa não isso, existe mais? Cadê aquela pessoa? Eu fui enganada? Eu fui ludibriada? Eu acho que isso. daí mexe no ego da pessoa também. Então a pessoa fica buscando aquilo para provar para si mesma, até de uma forma inconsciente, que não, eu não errei, essa pessoa tá ali, eu não fui enganada por aquilo. Isso, e a pessoa narcisista ela vai fazer também o gaslighting, que é o quê? Invalidar o que a vítima está vendo. Ou seja, você está vendo a realidade, não, você está sendo isso daí, ué. Você antes amava minha comida e agora você não ama? Tem alguma coisa errada. Aí a pessoa vai É. falar, não, você é louca, eu nunca falei isso é coisa da sua cabeça. Então aí a vítima, ela começa a duvidar das percepções dela. Será que ele falou isso mesmo? Será que ele não falou? E aí isso vai adoecendo. A vítima vai perdendo confiança nela, ela vai se enfraquecendo. E aí, quando ela está fraca, claro, porque é o momento ela vai ficar fraca, a pessoa narcisista vai descartar ela, vai trocar ela por outra vítima, ou vai manter ela numa geladeira emocional. Você vai sentindo um distanciamento emocional. A pessoa narcisista, ela vai esfriando. Tem sinais que já é possível identificar no início? Tem, mas as pessoas se revelam na medida que o relacionamento vai avançando. Por isso, o mais assertivo é não se entregar de cabeça quando conhece alguém, é ir observando se aqueles Uhum. comportamentos se sustentam com o tempo, porque narcisistas eles não conseguem manter a máscara por muito tempo, a máscara vai escorregar, mas o que acontece é que a vítima, muitas vezes já encantada, envolvida emocionalmente, ela nega a realidade de que aquela pessoa está fazendo uma coisa ruim com ela. Às vezes a carência também, né? A vontade de ter um relacionamento, o Isso, desejo de ter um parceiro, às vezes vai chegando numa certa idade aquela pressão social, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, então a pessoa acaba se envolvendo com qualquer pessoa, e aí geralmente isso. as pessoas que estão ali no início do relacionamento já entregando tudo, ela se apega naquilo e fala, agora, pronto, resolvi meu problema, vou realizar meu sonho, e ela não consegue, por essa carência, né, observar as atitudes, esperar um tempo saudável para ir avançando no relacionamento, até chegar no casamento, né? Quantas pessoas Isso. casam com 3, 4, 5, 6 meses, que conhece uma pessoa e depois que descobre, que daí já está É. casada, a pessoa já está ali, né, com a pessoa na mão, e aí ela descobre aonde ela se enfiou. Exatamente. Porque, e, inclusive, porque os amigos não conseguem perceber, conhecem aquele cara ou aquela mulher incrível que na frente dos outros vai te tratar super bem. Eu sempre disse assim, aquela frase, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu me lembro que uns anos atrás, eu ainda morava no Brasil. Uma amiga minha conheceu um rapaz, a gente estava num barzinho juntas, e com 2 meses eles já tinham ido viajar, ele já tinha comprado de surpresa uma viagem acho que para Cancún, tinha dado uma moto para ela. Ele fez coisas assim, 2, 3 meses de relacionamento, que não é normal de uma pessoa Uhum. normal fazer, né?
né? E aquilo me assustou muito. E eu observava algumas atitudes dele que aquilo me assustava. E eu falava para ela, e ela era muito encantada com ele. E no final da história, depois que eles noivaram, a máscara caiu e ela foi assim do céu ao inferno, até que ela teve que mudar de estado para se afastar dele. Quando ela tentava se afastar dele, ele até ameaçava se matar. E ele sumia, não atendia telefone, a ponto das vezes ela ficar tão em ansiedade e sem paz que ela ligava para mim e pedia para eu ligar para ele ou mandar uma mensagem para ele para ver se ele respondia, porque ela estava com medo dele ter se matado. E eu falava para ela, ele não vai fazer isso. Ele era uma pessoa assim muito vaidosa, sabe? E eu falava, eu não acredito que ele vá se matar, ele tá fazendo isso para te manipular. Vai descansar, vai assistir um filme, não fica. Até que ela teve que sair do estado que ela morava para ela conseguir se libertar daquilo e não somente do relacionamento, mas daquilo que ela acreditou, porque ele era um príncipe no início do relacionamento, né? Então isso foi uma das experiências muito assim próximas que eu vivi de uma pessoa vivendo um relacionamento narcisista. Sim, você vê claramente o bombardeio de amor, o exagero de presentes, viagens, uma intimidade muito rápida. Sim. Que não é real, é porque é uma encenação, é um teatro para fisgar a vítima, porque muitos vão contar justamente com a carência e a dependência emocional. Ai, mas e se ele voltar a ser o que ele era no início, o meu amor vai transformar ele. E, inclusive, por exemplo, isso que eu vou te falar, não tem nos manuais de saúde mental nem na psicologia. São os tipos de narcisismo. Já são outros estudos, que existe o narcisismo grandioso e o narcisismo oculto. O grandioso, ele é até mais fácil da gente identificar, que é aquela pessoa que ela já é arrogante, ela se acha muito, você percebe que ela, verbalmente, ela já é mais abusiva, ela é mais ostensiva nas coisas, a presença dela. É o clássico abusador. Sim. Esses são os mais fáceis de identificar. O mais difícil é justamente os narcisistas ocultos, porque os narcisistas ocultos, também chamados de encobertos ou vulneráveis, eles aparentemente são pessoas dóceis, são pessoas queridas, são pessoas que fazem trabalho social na igreja onde frequentam, na comunidade onde vivem, são pessoas aparentemente boas. Só que o abuso e a manipulação, ele começa de uma forma velada, de forma passivo-agressiva. Mas o narcisista, de um modo geral, seja ele grandioso ou oculto, a gente percebe o distanciamento, a frieza emocional. No bombardeio de amor, você vê que eles vão chegar com muita intensidade, quer dormir abraçadinho, quer dormir de conchinha, quer ficar tendo contato. Com o desenrolar da relação, em pouco tempo, você começa a ver, quando essa pessoa sente que já te fisgou, a pessoa ela vira um gelo. Aquele dormir de conchinha já não tem mais. Você quer tocar a pessoa ou você quer um toque, ela já começa a se esquivar. Você quer dar um beijo, a pessoa fala, pra que essas formalidades? Aí acontece a dissonância cognitiva, que é, ué, cadê aquele cara ou aquela mulher, né? No caso que é pra mulher, cadê aquele cara incrível, carinhoso, atencioso, que estava sempre disponível para mim? De repente ele tá um gelo, ele tá indiferente, ele tá distante. Você sente que aquela conexão emocional do início, ela se desfez. E quando você começa a se posicionar, porque o que acontece? Pessoas narcisistas não são honestas, elas não são verdadeiras. Porque muitas vezes a vítima, ela pode até ver e falar, olha, aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa que você não gostou. Relacionamentos são assim mesmo, a gente vai construindo. Ela não fala, ou ela vai dizer que você está vendo coisa onde não tem, que você que está criando problema, você deveria fazer terapia, porque você está tirando a paz do relacionamento. Ela não valida o que você... Por quê? Porque ao invés, ela não vai reconhecer, realmente eu só te atraí para um relacionamento, para te usar, enjoei, e agora eu tô caçando outras vítimas e mantendo você aqui. Ela não vai falar isso. Com isso, ela vai armando o descarte, e aí ela começa a seduzir novas vítimas. Por quê? São pessoas que elas enjoam. Lembra que eu falei assim, não tem constância de objeto? Elas enjoam porque elas não querem se relacionar profundamente, apesar de fingir no início do relacionamento. Quando você começa a cobrar profundidade, quando que a profundidade num relacionamento acontece? Quando os conflitos começam a acontecer e o casal começa a conversar sobre como ajustar. Então, realmente, se você tem razão, se esse meu comportamento está te incomodando, o que eu posso fazer para melhorar? Como é que a gente pode fazer para ajustar? E como que um narcisista chega no casamento? Então, ele não descartou aquela vítima ali no caso, né? Vai tudo depender da máscara social que ele precisa para se manter socialmente. Então, por exemplo, determinadas profissões vão dar mais credibilidade e status para uma pessoa casada. Na verdade, a sociedade
sociedade já dá um status diferente para quem é casado, como se casamento fosse sinônimo de uma pessoa séria, de uma pessoa honesta, de uma pessoa correta. E não é. Então, muitas pessoas casadas, narcisistas, vão estar num casamento e vão estar fazendo horrores nos bastidores, coisas que às vezes nem pessoas solteiras fazem, que poderiam fazer por não ter um compromisso com ninguém. Então, não é o status do relacionamento que diz se uma pessoa é séria ou não, é a personalidade dela. E no caso da pessoa casada, muitas vezes ela está no relacionamento, ela sabe o que aquela pessoa narcisista está fazendo fora do casamento, mas ela também já está dentro de um ciclo vicioso tão intenso que ela também não consegue mais sair. Então, ela é a vítima e as outras pessoas que se relacionam com ele fora do casamento também são vítimas dele. Isso, porque a pessoa narcisista, lembra dos ciclos que eu falei? A Sim. Idealização, bombardeio de amor, desvalorização, descarte e volta. Ele vai ter vítimas em várias fases. Então, a esposa, que é a vítima principal, ela está na fase de desvalorização e já de micros descartes. Ele não dá atenção, ele não tá nem aí para ela. E ela, muitas vezes, fica na esperança. Mas o que acontece? Quando ele percebe que ela está se fortalecendo para sair do relacionamento, o que ele faz? Um novo bombardeio de amor. Você já viu pessoas que estão num relacionamento abusivo e de repente, não, vou terminar, vou sair, aí depois fala, não, ele disse que ele vai mudar, ele disse que ele reconhece que ele está errado. Marca uma viagem, dá um presente caro, compra uma casa nova, faz todo aquele planejamento que a pessoa tanto queria, né, que acontecesse. Isso. Aí ele vai dando a conta gotas, aí para manter presa, porque ele me ama, ele tem um monte de mulher fora de casa, mas ele me ama, ele sempre volta para mim. Não, porque você está servindo, a depender do narcisista, a uma encenação social. Você ali é um jogo no tabuleiro dele. Vamos supor, então, políticos precisam apresentar uma família para mostrar que eles são homens de bem. Algumas profissões, a política é muito comum, mas algumas empresários, pastores. Então, assim, a pessoa ela não se relaciona por conexão, porque eu quero construir verdadeiramente intimidade emocional com alguém. Não, eu me relaciono e vou casar porque eu preciso aparentar uma imagem de homem sério, de homem correto, mas eu não vivo isso. Isso aqui é só um cenário para sustentar uma máscara social. E para pertencer aos grupos, né? Por exemplo, tratando de um empresário. Empresários se encontram, têm reuniões, muitos pertencem a algumas instituições, como Rotary, como outras instituições, e que eles precisam chegar ali com a família dele. Isso. Então, ou seja, a família, no caso de pessoas narcisistas, são apenas fantoches no jogo que ele está vivendo. E aí, a vítima, ela, a cada novo... Por isso que é um ciclo. Quando ela está acordando, ele volta a ser bonzinho, ele volta a ser aquele marido incrível, mas por pouco tempo. Aí ela continua na relação, mas daqui a pouco começa de novo a desvalorização, os sumiços, os maus tratos, tudo de ruim. Imagina a cabeça e o psicológico dessa mulher que não busca ajuda ou não consegue identificar isso, porque muitas pessoas na nossa sociedade identificam esse tipo de comportamento, principalmente quando ele vem do homem, como homem é assim mesmo, homem trai, vem de família, ele é grosso assim mesmo, puxou o pai dele. Então existe tantas justificativas, né, para amenizar essa postura, esse abuso no relacionamento, quando se trata principalmente do homem, que muitas vezes a mulher vai ficando no relacionamento porque acha que todo relacionamento é igual. Exatamente, é a normalização de como que se todos os homens fossem assim, e que isso é normal, e que se você não aceitar assim, você vai ficar sozinha, porque não vai ter homem. E ele também vai dizer isso, porque ele vai destruindo a autoestima da vítima, porque o que acontece? Como ele vai esfriando emocionalmente, essa mulher, ela começa a achar que o problema é ela. Deve ser porque eu ganhei peso demais, deve ser porque agora eu sou sua mãe, porque ele compete com os filhos pela atenção dela. Por isso que as vítimas, elas vão adoecer emocionalmente e vai depois fisicamente. Começa a ter insônia, começa a ter fibromialgia, dores no corpo, começa a cair cabelo, começa a ter problema na pele. Você pode ver nitidamente que uma mulher num ciclo abusivo, ela não tem luz, ela é apática. Elisa, e num relacionamento assim, uma mulher no ciclo, já no ciclo do descarte, por exemplo, ela tá ali, ela tenta trazer esse relacionamento, para esse relacionamento melhorar, ela tenta insistir naquele relacionamento, e para esse descarte acontecer, chega a ter agressões físicas? Isso, aí vai variar da intensidade, porque existe também uma escala dentro da maldade.
verdade. Mas isso não quer dizer que só o abuso emocional seja considerado, porque ele não deixa marcas visíveis. Sim, E o visíveis. físico deixa. Contudo, quanto mais grave a pessoa tiver dentro da escala, ela pode sim ter violência física. Por isso que muitas vezes, quando a gente identifica que alguém está num relacionamento assim, a depender do que a pessoa vai contando o que acontece, porque muitas vezes a vítima ela tem vergonha de dizer as coisas que acontecem com ela. Porque o narcisista perverso, maligno, ele já vai empurrar, ele vai, às vezes ele pode ter um sexo agressivo, onde a vítima acha que é só o jeito dele diferente de... Pode sim escalar, por isso que acontece os feminicídios. Porque a vítima, É muitas que vezes, ela já levou um tapa, ela já foi empurrada, já teve puxão de cabelo, ela já foi mordida, já aconteceu uma série de coisas, e aquilo que você falou, ela tá sempre justificando o comportamento. Não, ele só estava nervoso. Não, é o trabalho. Não, eu que não falei bem, eu que tirei ele do centro. Ele não vai mais fazer isso. Só que aí ele faz e vai cada vez escalando. E os feminicídios muitas vezes acontecem, claro, quando eles perseguem a mulher ou quando eles querem fazer uma volta, um hoovering, uma nova tentativa de sedução. Vamos ter uma última conversa. Eu reconheço que o que eu fiz não foi certo. Aí essa vítima vai, encontra com o abusador e ele vai matar ela. Porque se você não pode ser minha, você não será de ninguém. Só que é o que eu sempre falo, não pague para ver. Porque a gente só vai saber o nível de malignidade de alguém a depender do tempo que você tiver com aquela pessoa. Aos mínimos sinais, se afaste. Vamos falar agora sobre como sair desse relacionamento, como sair de uma forma positiva, forte, se amando. Como que a gente sai de um relacionamento assim e a gente entra numa fase onde a gente percebe e volta a se amar, volta a se olhar, se cuidar? A primeira coisa é saindo da negação. As vítimas, elas entram muito em negação quando elas começam a pesquisar sobre relacionamento abusivo, relacionamentos tóxicos, e aí vai chegando até aparecer os transtornos de personalidade. Só que quando a vítima chega no conhecimento sobre transtornos de personalidade, ela começa a ouvir de todos os profissionais, pelo menos os profissionais sérios, que transtorno de personalidade não tem cura. Ou seja, quando você escuta isso, que essa pessoa não vai mudar, a vítima ela tem que entender que os abusos só vão piorar. E a partir daí ela tem que compreender que ela precisa tomar uma decisão, que é deixar esse relacionamento. E normalmente a vítima ela está envolvida emocionalmente. E doente. E doente. Porque se ela está vinculada a uma relação assim, ela está adoecida também, ela está viciada. Porque o ciclo de abuso, ele também libera hormônios. Há também alterações neuroquímicas. A cada volta, aquela adrenalina, aquela sensação de dopamina, de endorfina, ai que maravilha, como ele me faz sentir bem, tá vendo, agora vai ser tudo diferente, a gente vai recomeçar do zero. Aí sente, aí de repente começa de novo as brigas, a desvalorização, a humilhação. Aí ela é bombardeada de novo de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que são hormônios do mal-estar. Essa alternância também causa vício, é assim como o vício em drogas. É a mesma coisa, o efeito no cérebro. Para você ver a gravidade de um relacionamento abusivo, ele tem as mesmas características de um vício em drogas. Então, para ela sair, a primeira coisa é ela reconhecer que ela está sendo abusada. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Muitas pessoas passam Muitas por mulheres isso. ainda têm muita vergonha ainda de assumir Sim, isso, né? Até mesmo sim. para os pais. Você sabe que uma vez, o ano passado, eu fiz uma entrevista no Agosto Lilás, que é o combate à violência contra a mulher, né? Estava procurando mulheres que tinham sofrido algum tipo de abuso no relacionamento para eu poder trazer aqui numa entrevista. Eu acho esse um tema que a gente precisa falar muito sobre ele, porque é um tema que muitas pessoas não falam ou têm vergonha de falar. Eu acredito que quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão se identificar e vão também expor isso e buscar ajuda, né? Sim. Daí eu estava em busca de uma mulher que pudesse contar a história dela. E eu conversei com 3 pessoas que eu conheço, que uma delas me indicaram. Ela contou a história dela para mim, mas ela disse: eu não posso trazer isso para a internet, porque nem os meus pais sabem o que eu passei. E uma delas tinha só 23 anos. E ela tinha passado por um relacionamento abusivo, mas assim, tão forte, que ela me contou na história dela, eu chorei junto com ela. Ele obrigou ela até a fazer um aborto. Ele levou ela colocou ela no carro, levou ela numa clínica, obrigou ela a fazer um aborto, bateu nela, ela quebrou o dedo mindinho dela, e ela se culpava muito por isso, por ela ter tido feito esse aborto obrigado. E ela disse para mim, o depoimento dela,
tenho certeza que ajudaria muitas mulheres, mas nem os pais dela sabiam o que ela tinha passado. Então, você vê que as mulheres escondem muito isso, e é tão perigoso esconder, porque depois, quando as pessoas descobrem, a família descobre, às vezes já é tarde demais, né? Isso, porque em algumas famílias, a depender, quando são famílias extremamente religiosas, o divórcio é uma abominação. Então, aquela mulher, ela não quer levar problema, ser causa de uma frustração, de uma decepção da família. E tudo se agrava muito mais quando nessa dinâmica de família, a mãe ou o pai tem o perfil narcisista também, porque ele vai querer viver de aparência. Então, não vai acolher aquela mulher, né? Porque a gente tem que lembrar que um homem narcisista e uma mulher narcisista é a personalidade dela. Ela vai ter todos os papéis sociais. Ela será mãe, ela será pai, ela será filha de alguém. A mulher acaba se vendo sozinha. O certo é procurar uma terapia, né, Elisa? Isso. O certo é procurar uma terapia, uma rede de apoio, pessoas de confiança, onde você possa se fortalecer emocionalmente e assertivamente para tomar decisões. Porque cada caso é um caso. E a depender do caso, precisa ter toda uma estratégia de planejamento para deixar aquela relação. Me fala um pouquinho sobre essa estratégia, como seria, assim, no modo geral? Por exemplo, uma estratégia é você já ter conversado juridicamente, sabendo todos os seus direitos com algum advogado, porque a pessoa narcisista, ela não vai aceitar a separação de primeiro. Não é uma coisa assim, onde pessoas funcionais, porque assim, relacionamento, para estar junto, os dois têm que querer. Para separar, basta um não querer mais. E a gente, pessoas funcionais, por mais que a gente fique triste, a gente respeita. Mas narcisistas, eles não a respeitam. Então, eles vão se sentir confrontados quando a vítima falar que quer separação. E aí, muito possivelmente, virá diversos processos, abuso processual, vai vir alienação parental, vai começar a colocar os filhos contra. Eu vou dar um exemplo da mídia que claramente foi feito assim. Vamos colocar o caso do Tom Cruise e a Katie Holmes. Bom, o Tom Cruise, ele apresenta comportamentos bastante suspeitos e característicos desse tipo de perfil. A Katie Holmes, quando casou com ele, ela achou que estava entrando num relacionamento de amor, de conexão. Com o desenrolar da relação, ela percebeu que ela não podia fazer nada sem a autorização dele ou da cientologia. Então ela começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Toda a separação dela, ela armou, já estava tudo pronto, onde que ela ia morar, onde é que ela ia ficar. Mas quando eu falo em planejamento, é isso. A vítima, quando ela comunicar, já tem que saber juridicamente o que ela tem que fazer, quem é que vai sair da casa. Ela já tem que ter um plano de ação, porque aquela pessoa, ela pode reagir de uma forma agressiva. Pode ameaçar que vai se matar, pode ameaçar que vai matar os filhos, pode ameaçar que vai matar você. Então, a depender de cada caso, o profissional vai te orientar da melhor forma. Olha, você deve conversar com essa pessoa num lugar público, não volte para casa depois que você comunicar, mas aí depende, ou ele não pode voltar, porque tem essas questões jurídicas, né, de abandono de lar e tal, aí tem que ver todos esses detalhes jurídicos, por isso tem que ter todo um planejamento, não é só assim, avisei, pronto, tchau, porque tem várias questões. Certo, então é ter um psicólogo e um advogado ali orientando a pessoa, né? Isso, e um advogado que entenda desse tipo de personalidade, porque senão dá a volta, né, também. Porque a pessoa narcisista, ela vai começar a fazer campanhas de difamação, vai mentir. E como é o contato zero? Qual a importância desse contato zero? A importância do contato zero é justamente para a vítima ela se blindar de uma volta de uma pessoa narcisista. Porque aí tem duas possibilidades, vamos colocar aqui. Tem aquela realidade de uma vítima que ela estava só namorando ou casou, mas não teve filhos, não tem nada mais com aquela pessoa. Então, para ela se proteger, o contato zero é mais fácil, ele é mais desafiador emocionalmente falando, para a pessoa cortar. Mas é por isso que a terapia é tão importante, porque ali onde a terapeuta ele vai te manter conectado com a realidade dos fatos, porque a nossa mente, ela vai esquecer as coisas ruins, ela vai ficar lembrando só as coisas boas, e você vai achar que você está abrindo mão de um homem maravilhoso, que se você abrir mão dele, aquele homem do início do relacionamento, outra vai ganhar e você vai perder. Até porque, como narcisistas não ficam sozinhos, muitos rapidamente já vão expor uma nova vítima e bombardeá-la de amor. Então a vítima que ficou para trás, mesmo que ela tenha terminado o relacionamento, ela fica com a sensação de que está perdendo um homem maravilhoso. Só que quem tem conhecimento já vê, nossa, você vê que a pessoa ela segue um roteiro, ela está seguindo o mesmo roteiro. E quando você tem filho com a pessoa,
pessoa, como é que faz esse contato zero? Aí, o que que acontece? O recomendável seria o contato zero. Ele é possível quando se tem filhos? É. Como? Você colocando uma outra pessoa para intermediar o diálogo com esse abusador. Mas caso não seja possível, aí é recomendável o método pedra cinza. O método pedra cinza é você só falar o que deve ser falado sobre a criança e mais nada. Porque a pessoa Mesmo narcisista, ela que vai ela ter... tenta um outro assunto, você não falar. Isso. E ela vai tentar te desestabilizar. Quando ela quiser te usar como suprimento sexual, ela vai tentar querer frequentar sua casa. Por que que é a importância do contato zero? Porque a vítima, num momento de carência, de vulnerabilidade, aquele ex volta com palavras de afeto, de amor, fingindo, e a vítima cai. E aí ela volta para o ciclo. Muitas vezes ela era a vítima principal, a pessoa narcisista já está com outra, socialmente exposta, e a ex vira amante. Quantos Meu casos você já não viu assim? O que é pior ainda para a pessoa, porque aí a pessoa, além dela estar passando por todo o processo de abuso narcisista novamente, ela ainda tem uma culpa social e uma degradação da autoestima Isso. ainda maior. Isso, porque a pessoa ela vai se enfraquecendo, isso afeta a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa autovalorização, porque o que a gente precisa compreender é que esses conceitos não são só conceitos bonitinhos, o amor próprio, não, a gente tem que praticar. Como que você pratica o amor próprio? Se protegendo de predadores e predadoras, de pessoas que querem te fazer mal. E Buscando como gostar que a da sua gente faz própria companhia, isso? buscando se amar num sentido assim, se agradar, se cuidar, o autocuidado, né? O Você, autocuidado. então, sim, você sabe que eu vou viajar agora segunda-feira e eu vou viajar sozinha, vou para Cancún. E Ai, eu que preciso delícia é pra praia. Sim. Eu estou precisando muito descansar, estou precisando muito ter um tempo só comigo, porque eu vejo isso como um autocuidado, né. Com Quando essa certeza. entrevista for para o canal, eu já vou ter voltado, mas a gente está gravando hoje, 2 dias antes de eu viajar. Mas quando eu falo para as pessoas, às vezes eu falo para algum amigo, tal: "Ah, eu estou indo viajar, você vai com quem?". "Eu vou sozinha". As pessoas acham isso um absurdo, até familiares meus, assim: "Como assim você vai sozinha?". E as pessoas não conseguem entender que quando a gente se ama, a gente se cuida, a gente dá presente para a gente mesma. Eu falo que essa Isso. viagem é um presente de graduação da faculdade, que eu não consegui me presentear depois que eu terminei a faculdade. Eu viajei, foi maravilhoso eu ter ido para Israel, mas foi uma pressão muito forte, né, por causa da guerra e tudo. Então eu quero descansar, eu quero ter um tempo para mim, eu quero me mimar. E as pessoas na nossa sociedade, a grande maioria, não entende isso, né? Você Isso. comprar uma flor para você mesma, você se levar para jantar, você não esperar que uma outra pessoa te leve, ou ter uma companhia, que nem sempre a Isso. companhia é tão agradável assim. Então, é você se amar, é você olhar para dentro de si, é você gostar de você, é você gostar do que você vê, do seu corpo, do seu cabelo, da sua casa, você se cuidar, né? E Isso. isso faz tão bem para a hora que você está tão bem com você mesma, que você está se cuidando, é uma proteção contra esses narcisistas, né? Sim, porque você está conectada com você. A sua Sim, valorização, ela não depende mais de estar em um relacionamento ou não, porque a minha sim. companhia é tão maravilhosa, é tão agradável, que eu não vou abrir mão de estar comigo para estar com qualquer pessoa. Então, quando você entende isso, você começa a se tornar seletiva e criteriosa. As pessoas, de um modo geral, elas não têm critérios para se relacionar. Sim, Porque nós não somos educadas para isso. Nós somos educadas, inclusive, para achar que o nosso valor como mulher está em estar em um relacionamento, em sim, ter um homem ao lado. Eu não estou tirando o valor de um homem. Ao contrário, um homem maduro, um homem saudável, um homem parceiro é maravilhoso, que vem para somar. É maravilhoso, porque é isso, o casal é um somar com o outro. Eu cresço e você cresça. Eu quero te fazer feliz porque eu quero te ver feliz. Eu não dependo de você para ser feliz, mas você complementa a minha e não felicidade. Mas se a só para partir ser feliz, né? O importante é a mulher, ela não depender financeiramente, não depender emocionalmente, a mulher ter um trabalho. É lógico que se você está num relacionamento, num casamento, seu casamento é saudável, e você, por um planejamento, às vezes por causa, né, ter filhos, ou mudou de cidade, você optar por não trabalhar, é uma situação.
eu respeito. Mas o certo, né, não vou dizer o certo, mas o recomendável. O recomendável é que a gente, nós mulheres, né, tenhamos nosso trabalho, nossa independência financeira, que a gente possa se sustentar, para que quando você se vê num relacionamento assim, aquelas, né, bandeira vermelha começa a aparecer, você não está dependente emocionalmente e financeiramente da pessoa, porque você até descobre às vezes que você está num relacionamento abusivo, mas e quando uma mulher depende financeiramente daquela pessoa, como é difícil sair também de um relacionamento desse, né? Isso, aí aquele planejamento, aquelas estratégias que a gente estava falando lá atrás, elas vão se tornar mais desafiadoras, porque com dinheiro as coisas ficam, elas não ficam mais fáceis no sentido de ser, elas podem ser resolvidas mais rapidamente, não que Sim, elas e de sejam uma mais forma fáceis. até é um pouco mais fácil. É difícil a parte emocional, mas é uma forma Isso, mais fácil quando você tem dinheiro sim, para você sair, você saber que você consegue manter teus filhos, caso eles, sim. né, antes de entrar na justiça, antes de bloqueio, muitas vezes a pessoa até bloqueia, né, que existe o abuso financeiro, né, Patrimonial, financeiro, patrimonial. é isso, não, com certeza. Por isso que é importante a mulher ela sempre ter alguma fonte de renda. E se você está com um parceiro que já acha ruim isso, já é uma grande bandeira vermelha. Sim. Porque uma mulher sem dinheiro, ela é mais fácil de ser controlada, de ser abusada. E Elise, quais são os sinais de alerta, né, as bandeiras vermelhas que uma mulher pode identificar no início do relacionamento ou no início de um relacionamento abusivo com um narcisista? Olha, essa pergunta é maravilhosa e é o seguinte: não confunda intensidade com paixão. Eu preparei aqui 6 bandeiras vermelhas que você precisa ficar atenta quando você está conhecendo alguém. A primeira dela é promessas rápidas de futuro. A pessoa já chega falando logo de casamento, prometendo, você mal conhece a pessoa e ela já está te prometendo tudo aquilo que você sempre sonhou, porque você se abre às suas expectativas e sonhos, ele vai se apresentar como esse príncipe encantado. Pressa para assumir rápido um casamento, um noivado, morar junto. Tentativas de isolar você de familiares. Narcisistas vai querer, parece romântico no início. Vamos ficar só a gente, só nós dois é mais gostoso. Vai querer te afastar de pessoas que possam te alertar de comportamentos inadequados. Falas ambíguas que te confundem. É aí que começa a perturbação. Ou seja, elogio seguido de crítica ou crítica seguida de elogio. Por exemplo, essa roupa fica maravilhosa em você. Se você fosse magra, ficaria melhor. Você não sabe se a pessoa está fazendo um elogio ou uma crítica. Então, assim, quando você começa a ficar com confusão mental, não tem clareza no que aquela pessoa é, um alerta. Quando você percebe falta de empatia disfarçada de sinceridade. Pessoas narcisistas, elas não têm empatia. Elas fingem muito bem, mas elas não têm. E que com o desenrolar do relacionamento, você começa a perceber. E, por fim, o encantamento exagerado, seguido de desprezo sutil, que é aquilo que a gente falou. O início é muito intenso, muito rápido, aquele bombardeio de amor. E depois você vai vendo um certo desprezo sutil, um distanciamento emocional, que não casa com aquela pessoa que se apresentou no início. E quando ela percebe que você está saindo, ela volta, é o comportamento quente e frio, de morde e assopra. É isso que gera o vínculo traumático e que mantém as vítimas presas num ciclo de abuso narcisista. Nossa, que bom, né? Ter essas 6 dicas, né, pra gente observar num relacionamento. E é muito importante e é visível. E você sabe que durante essa entrevista, eu já vivi alguns relacionamentos com pessoas narcisistas, com pessoas com abusadores no sentido psicológico. Eu nunca levei um tapa de ninguém, nem do meu pai, nem de nenhum namorado, nada. Mas já passei por muitas situações e conforme a gente foi conversando, parece que eu fui vendo as situações que eu já tinha passado, sabe? E graças a Deus, eu tive boas pessoas do meu lado, eu nunca me afastei das minhas amigas, dos meus amigos, que eu confio, da minha família, da minha mãe, principalmente, que eu sempre tive uma boa relação com a minha mãe, e eu sempre fiz terapia. Então, até um último relacionamento que eu tive, em 2019, que foi com uma pessoa sociopata, e muitas dessas características que você disse durante essa entrevista de hoje, eu pude perceber nessa pessoa também. Lá atrás, também, eu tive um relacionamento com uma pessoa por alguns anos, e como eu vejo tão nitidamente hoje uma personalidade abusiva, narcisista dessa pessoa, uma personalidade muito doente. Então, e muitas vezes a gente não percebe que a gente está num relacionamento assim, né? Eu mesma não percebi. Eu percebi um dia que eu estava assistindo uma entrevista de uma mulher, um depoimento de uma mulher que ela tinha sofrido abuso num relacionamento dela, e
próximo passo, como mesmo o advogado e o psicólogo disse para ela, o próximo passo é você morrer, ele vai te matar, e aquilo me assustou muito, porque muito do que ela viveu, eu já tinha vivido também. E foi ali um choque de realidade para mim, do qual os relacionamentos que eu tive, uma grande maioria, foram de pessoas abusadoras. Então, a partir de eu olhar para isso, identificar essas personalidades, esses comportamentos, que eu pude buscar ainda mais ajuda para como me blindar de pessoas assim. E por isso que eu gostei muito assim da nossa entrevista de hoje, porque é um alerta para muitas mulheres, né? Porque muitas mulheres ainda não ouviram falar sobre relacionamento abusivo, ainda não ouviram falar sobre estar no relacionamento com um narcisista. Então, essa entrevista, ela vai ser de muito valor para essas mulheres, né? Para que elas possam identificar, e se elas já estão no relacionamento assim, elas conseguirem sair. Você tem algo para dizer para as mulheres que estão aqui nos assistindo hoje, a gente concluir essa entrevista? O que eu tenho para dizer é: não se encoraje. Se você possivelmente se identificou com alguma coisa que a gente conversou aqui, saiba que é possível romper o ciclo de abuso narcisista, mas vai depender muito mais de você, da sua coragem, da sua força e da sua lucidez. Por isso que o seu trabalho também é maravilhoso, Gisele, porque você multiplicar esse conhecimento. A partir do momento que a gente vai transbordando, outras pessoas vão tendo acesso à informação. Por isso que eu sempre costumo dizer que conhecimento é poder, é o poder que nos dá de tomarmos decisões para as nossas vidas, a partir do momento que a gente começa a ter acesso a informações que a gente não tinha. E assim a gente pode identificar, se blindar e se proteger. Gente, eu vou deixar as redes sociais da Elisa aqui no descritivo do vídeo. Eu espero que todas vocês que tenham assistido até aqui, que vocês tenham gostado da entrevista, que tenha ajudado vocês, e eu desejo que vocês sejam muito resilientes, que vocês sejam felizes, que vocês se livrem de relacionamentos assim, e quando eu digo se livrem, é para ser livre, né? Para ser feliz, para sorrir, para voltar a brilhar de novo, porque nós mulheres temos sim uma força enorme, um brilho no olhar, um brilho no sorriso, e ninguém tem o direito de apagar esse nosso brilho. Então, eu vou deixar o contato da Elisa aqui, vocês podem entrar em contato com ela, assistir aos vídeos dela. Eu encontrei a Elisa na internet, através dos vídeos dela, que eu sempre gostei de assistir, e agradeço, Elisa, você ter aceitado o convite da entrevista, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço o convite, Gisele, estou sempre à disposição, tá bom? Quando precisar, Obrigada. só chamar. Obrigada.